Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h35. Bom dia para você. No ar, o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 11 de julho de 2023. Hoje, uma terça-feira. Sejam bem-vindos à nossa programação. A partir deste momento, é claro, a gente traz para você os principais acontecimentos. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo também que a partir de agora passa a ligar a 103,7, a rádio número 1 da região, para acompanhar o nosso Jornal Verde Vale. Agora 6h35. Confira os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Estudo avalia risco de extinção para mais de 2.000 espécies da fauna em Goiás. Homem é preso em Goiânia por falsificar placas veiculares e vendê-las nas redes sociais. TJ Goiano define 2 listas tríplices de desembargadores para vagas destinadas ao Ministério Público. iFood assina compromisso com o Ministério Público após tentar desmobilizar entregadores. Funarte anuncia investimento de 52 milhões de reais em projetos culturais. Em novas sentenças, João de Deus é condenado a 99 anos de prisão. Estas e outras informações a partir de agora, no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h36. Mais uma vez, bom dia para você. Bem-vindos à nossa programação. A Fundação Nacional das Artes, a Funarte, lançou na última segunda-feira o Funarte Retomada, programa de fomento da Política Nacional das Artes. Estão previstos investimentos de 52 milhões para iniciativas nas artes visuais, circo, dança, música e teatro. O evento aconteceu na Sala Sidney Miller, no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. O local está em obras há 12 anos e tem previsão de reabertura total em 2024. Total de recursos disponíveis para a instituição deve aumentar no próximo semestre. Há a previsão de que seja apresentados outros programas que totalizem 100 milhões de reais em investimentos do orçamento direto da Funarte para 2023 e 2024. Segundo a presidente da instituição, Maria Magnella, o foco dessas ações de fomento está na diversidade. E apenas 1 em 4 pessoas com deficiência concluem o ensino básico. A matéria é de Janaína Oliveira. Apenas 1 em cada 4 pessoas com deficiência termina o ensino básico no Brasil. A conclusão é do estudo especial sobre deficiência da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE em 2022, a proporção de pessoas com deficiência com 25 anos ou mais que encerram os ensinos fundamental e médio é de 25,6%, contra 57,3% daquelas sem deficiência. A psicopedagoga e professora de serviço social do Centro Universitário de Brasília, CEUB, Ana Paula Barbosa, destaca que vários fatores têm contribuído para essa triste realidade. Falta de suporte, falta de adaptação, falta de um plano pedagógico individualizado e falta de formação de professores. E ainda tem um outro agravante, eles também não têm ajuda. Então a gente não tem monitores adequados que também tenham essa especialização, esse olhar mais específico para essas necessidades educacionais especiais. A pesquisa do IBGE também revela que a taxa de analfabetismo atinge 19,5% das pessoas com deficiência, contra 4,1% daquelas sem. A professora Ana Paula defende mais conscientização e mais suporte em prol das pessoas com deficiência na área da educação. A gente tem que primeiro conscientizar, mostrar para todos a importância dessa diversidade, o quanto ela é um ganho para o ambiente escolar. A gente tem que adaptar, então trazer acessibilidade, adaptar não só a estrutura, mas também o formato de prova, o formato de aula, o método da aula. A gente tem que buscar mais apoio, né? Como eu disse, a equipe multiprofissional. Segundo estimativas do IBGE, com base na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios
Auxílios Contínua de 2022, o Brasil possui mais de 18 milhões de pessoas com deficiência com idade igual ou superior a 2 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h40. A Justiça de Goiás condenou na última segunda-feira o médio João Teixeira Faria, conhecido como João de Deus, a 99 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e de violação sexual mediante fraude. As sentenças foram proferidas ontem pelo juiz Marcos Boechat Lopes Filho e envolvem 8 vítimas que relataram abusos sofridos entre 2010 e 2018, durante atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás. Pela decisão, João de Deus ainda terá que pagar às vítimas R$100 mil por danos morais. De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, João Teixeira de Faria já foi condenado a 370 anos de prisão. 4 processos que ainda estão em andamento podem aumentar a pena. Em um dos processos que está relacionado a denúncias que vieram à tona entre 2009 e 2011, as acusações foram arquivadas porque os crimes prescreveram. Cabe recurso em todos os casos. Agora 6h41. Governo do estado inicia asfalto na GO 471 que liga a cidade de Arenópolis à Palestina de Goiás. O Matheus Maropo traz os detalhes para você. O vice-governador Daniel Vilela participou do evento de início das obras da GO 471, que liga a cidade de Arenópolis à Palestina de Goiás, e reforçou os investimentos que o governo estadual tem realizado no município. Uma rodovia que vai encurtar muito, de uma região muito produtiva, ligando aqui a cidade de Arenópolis até Palestina de Goiás, enfim, ações importantes que vão atender aí a necessidade de toda a população aqui de Arenópolis. O prefeito de Arenópolis, Delmiro de Oliveira, destacou que a obra inicial de levantamento da estrada favorece o transporte de alimentos na região, principalmente de grãos, como a soja. É uma região de soja, né? A 475 ano passado, essa 471, né? Então vai proporcionar aos fazendeiros, né, escoar a soja por aqui, que é melhor, que não dava, né, para escoar a soja. Não é só a soja também não, né? O agro também, o gado, né, os caminhões, os fretes era caro, então já vai diminuir muita coisa. Ficou ótimo. O trecho que recebeu revestimento primário no solo entre Arenópolis e Palestina de Goiás tem aproximadamente 27 quilômetros. O investimento inicial ultrapassa os R$3 milhões. Apesar de ainda não ter recebido a pavimentação asfáltica, quem depende da estrada para trabalhar aprovou a primeira fase das obras. O benefício é incalculável, né? A gente passou uma vida ali produzindo, né, com dificuldade para escoar a produção. Eu que sou produtor de leite, preciso praticamente diariamente, né, um caminhão está buscando leite na propriedade. E aí a gente se deparava com a dificuldade, estrada ruim, né, esburacada, né, atoleiros, né, e graças a Deus esse sonho está virando realidade agora. Toda a vida foi sofrer demais, como a fazenda nossa está na divisa do município, nós somos a última fazenda do município nessa GO. Então assim, foi muitas vezes atolado, acabar de chegar de a pé, pegar trator de esteira para arrumar porque não tinha condições de tráfego, para escoamento de grão, de boi, tudo difícil, de leite, tudo difícil demais. Além dos investimentos nas obras da GO 471, Arenópolis também recebeu máquinas agrícolas e outros veículos por meio de emendas parlamentares. Nós estamos entregando, juntamente com a rodovia realizada pelo governador Ronaldo Caiado, entregando em parceria uma retroescavadeira no valor de quase R$500 mil. Nós estamos entregando também uma patrulha agrícola, um trator de 90 cavalos, com todos os implementos. E o que é mais importante também, nós cuidamos da saúde, já depositado na conta da prefeitura, do orçamento impositivo, mais R$300 mil para o prefeito cuidar da saúde. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h44 agora. E o Corinthians terá praticamente um time inteiro de garotos em sua estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira pelos playoffs das oitavas de final contra o Universitário do Peru. A bola vai rolar às 21h30, horário de Brasília, e dos titulares apenas Renato Augusto foi relacionado para o confronto pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Os demais são apenas atletas menos usados. Os titulares na vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em Minas Gerais fizeram um trabalho regenerativo nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava e não foram relacionados para o duelo de hoje. Os demais tiveram um trabalho tático com o treinador. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O dia de ontem chegou ao final com os preços futuros do milho se sustentando do lado positivo da Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 54,50 e R$ 63,00. O vencimento julho 23 foi cotado a R$ 54,50 com valorização de 1,49%. Setembro 23 valeu R$ 56,00 com ganho de 1,06%. O novembro 23 foi negociado por R$ 59,51, uma alta de 0,52%. E o janeiro 24 teve o valor de R$ 63,00, com elevação de 0,27%. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, a alta da Bolsa Brasileira nesta segunda-feira se explica por dois fatores: a elevação das cotações na Bolsa de Chicago e a valorização do dólar ante ao real neste início da semana. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. A empresa de entrega de comida iFood assinou um compromisso com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, em que se compromete a promover ações em favor dos direitos trabalhistas e do respeito ao direito de informação da população. O termo de ajustamento de conduta, o TAC, assinado na última sexta-feira, ocorre em decorrência de reportagem da agência pública que revelou que o iFood contratou as agências de publicidades Benjamin Comunicação e a Promove Serviços de Propaganda e Comunicação para desmobilizar movimentos dos entregadores. Os profissionais reivindicavam melhores condições de trabalho. As agências também assinaram o TAC. De acordo com a reportagem, as agências contratadas criaram perfis falsos e se passavam por entregadores do iFood para questionar nas redes sociais as reivindicações de trabalhadores. A matéria, que pode ser lida no site, foi base para uma investigação do Ministério Público Federal. Agora 6h59, beneficiada pela recuperação dos gastos globais após a pandemia da Covid-19, a América Latina e o Caribe atraíram um volume recorde de investimentos estrangeiros diretos em 2022. Divulgou na última segunda-feira a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. No ano passado, a região recebeu 224,58 bilhões de dólares de outras partes do planeta destinados ao setor produtivo. O montante é 55% superior a 2021. Segundo a CEPAL, pela primeira vez em 9 anos, esse tipo de recurso superou a marca de 200 bilhões de dólares. Os fluxos de investimentos estrangeiros direto para a região não ultrapassavam os 200 mil dólares, bilhões de dólares, desde 2013. Portanto, a recuperação de 2022 estabelece um importante marco de investimento da última década, destacou o relatório. Diferente dos investimentos financeiros destinados ao mercado financeiro, os investimentos estrangeiros diretos destinam-se à geração de empregos, como compra de empresas nacionais ou expansão de empresas estrangeiras para outros países. Segundo a CEPAL, os setores mais beneficiados no último ano foram serviços, energias renováveis e não renováveis e a manufatura. 7h. Reforma tributária deve gerar um crescimento no PIB de até 2,39%. A Denise Coelho traz os detalhes. O assunto agora é reforma tributária. Após 30 anos de debates, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto com folga na casa. Uma das principais mudanças é unificar 5 impostos em um único modelo chamado de Imposto sobre Valor Agregado. Estudo do IPEA, por exemplo, prevê o crescimento do PIB, as riquezas produzidas pelo país, em até 2,39% até 2032. Para o contador e especialista tributário Eduardo Araújo,
outras variáveis devem ser consideradas nessa projeção. Ele deve estar considerando ali outros impactos econômicos ao longo do período, igual é previsto já no texto arcabouço fiscal do governo, onde ele já simulou o crescimento do PIB, considerando também alguns impactos com a aprovação da reforma. Mas, de fato, que quando se fala em simplificação, eliminar 5 tributos que são complexos hoje, isso vai gerar, sim, redução de custos para as empresas, redução de custos administrativos, custos de prestação de contas com o fisco, menos litígio fiscal, menos defesa judicial tributária. Hoje o Brasil é um dos campeões de ações tributárias. O CEO da Tax-Al Consultoria também analisa que a simplificação tributária deve tornar o país mais competitivo, atrair negócios e investimentos externos. A última versão de proposta da reforma também prevê zerar imposto sobre a cesta básica, mas quando a população vai perceber isso? Um dos maiores pontos de mudança da reforma, que vai começar a valer somente em 2026, é essa transição do regime normal atual para o regime IVA dual IBS. Então, hoje, essa mudança não vai trazer impacto imediato para o cidadão. Outros impactos que a gente pode ficar atento: aguardar a lei que vai definir os critérios dessa cesta básica do alimento, que tem alíquota zero, se ela vai começar a valer na medida que a lei complementar ou se ela só vai aparecer em 2026. Mas se o governo antecipar essa cesta básica do alimento, nós estamos falando em reduzir o custo de arroz, feijão, macarrão, que itens que são comumente integrantes da cesta básica. A proposta votada na Câmara dos Deputados é um substitutivo à PEC 45 de 2019. Agora o texto segue para o Senado Federal. A tramitação só deve se iniciar após o recesso parlamentar. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03 agora. E a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deve concluir em agosto desse ano a primeira etapa de um levantamento que reúne dados sobre mais de 2.000 espécies da fauna de Goiás. A compilação dos dados está sendo feita por 24 bolsistas de graduação e pós-graduação do curso de Zoologia da Universidade Federal de Goiás, com a coordenação de 7 pesquisadores especializados. O projeto recebeu o nome de GoList. O levantamento está reunindo informações diversas sobre as espécies, como a distribuição geográfica, dados populacionais, história de vida e outros em um sistema batizado de Biodata, que será utilizado por pesquisadores na avaliação de risco de extinção de espécies e que poderá também ser acessado pelo público em geral por meio de um módulo público. O processo de avaliação é realizado em oficinas em especialistas, nos grupos, por meio de aplicação de um método científico reconhecido internacionalmente, desenvolvido pela International Union for Conservation de Naturalidades. Essa é a primeira avaliação de risco de extinção de espécies feita pelo estado de Goiás, o que ajudará a desenvolver políticas públicas mais eficientes para a conservação de espécies, assim como explicou a secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanes. 7h04. Um homem foi preso em flagrante suspeito de vender e falsificar placas veiculares por meio das redes sociais na última sexta-feira em Goiânia. A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores cumpriu o mandado de busca e apreensão na empresa investigada. A Polícia Civil de Goiás informou que durante as buscas foram encontrados instrumentos e objetos destinados à falsificação e adulteração de sinais identificadores de veículos automotores. Segundo a corporação, além dos maquinários da gráfica, foram apreendidos diversas placas veiculares falsas do padrão Mercosul, também de modelo antigo. Agora 7h05, iniciado o período para cadastro e recadastramento do Passe Livre Estudantil. A Leandra Matos traz os detalhes. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social acaba de abrir o período para cadastro e recadastramento do Passe Livre Estudantil da região metropolitana de Goiânia e de Anápolis. Os interessados têm até o dia 30 de setembro para realizar o procedimento. O benefício dá direito a 48 passagens por mês no transporte coletivo urbano. Os estudantes que se recadastraram neste ano não precisam fazer o procedimento novamente. Somente os estudantes que não fizeram em 2023 precisam realizar o recadastramento para posteriormente retirar os cartões. Para os alunos de Goiânia e região metropolitana, o cadastro e o recadastramento são realizados pelo endereço eletrônico juventude.go.gov.br. O estudante pode acompanhar a sua solicitação no próprio site.
Caso aprovado, o usuário também será informado por e-mail e o cartão estará à disposição do beneficiário em até 15 dias, contados a partir da data em que fez a adesão na unidade do VaptVupt escolhida no ato da inscrição. Em Anápolis, os recadastramentos serão efetivados de maneira automática por meio de declarações enviadas pelas instituições de ensino cadastradas no Passe Livre Estudantil, conforme a demanda do estudante. Os estudantes que ainda não têm o benefício deverão realizar o cadastro presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Emprego e Renda, localizada na Rua General Joaquim Inácio, número 206, setor central, na Sala da Urban, em Anápolis. De Goiânia, Leandra Matos, para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07. E na Série B teve festa colorada no Oba. No encerramento da 16ª rodada da competição, Vila Nova derrotou Vitória por 1-0 e voltou para a liderança da competição. O gol marcado por Lourenço aos 30 minutos do segundo tempo fez explodir os quase 10 mil pagantes no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Com esse resultado, o Vila não só volta para a primeira colocação, como também abre uma boa vantagem para o próprio Vitória, o primeiro time fora do G4. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A exportação da soja do Brasil na primeira semana de julho registrou média diária de 720 mil toneladas, uma alta de 101% versus o visto na média do mesmo mês completo de 2022. É o que informou a Secretaria de Comércio Exterior nesta segunda-feira. Com essa média, a SECEX apontou embarques de 3,6 milhões de toneladas já na primeira semana de julho, um pouco menos da metade do total embarcado no mesmo mês completo do ano passado, quando a safra havia sido menor. Do outro lado, o registro da exportação do milho na primeira semana do mês indicou uma média diária de 103,7 mil toneladas, antes 196 mil ao dia no mesmo mês completado de 2022, em um período em que o mercado espera fortes embarques do cereal com a chegada da nova colheita recorde. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h08. Um grupo de colhedores de café é resgatado de condições precárias. A reportagem é com Rafael Silva. Pessoas em condições de trabalho análogas às de escravos foram resgatadas em uma fazenda no município de Lajinha, na zona da Mata Mineira. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Marcos Busato, diz que o alojamento era tão precário que havia risco de incêndio. No local foram constatadas várias irregularidades trabalhistas, dentre as quais o não fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual, alojamentos precários e sem limpeza, com sanitário em péssimo estado de higiene, chuveiros sem aquecimento, água imprópria para consumo, fogões e recipientes para armazenamento de gás no interior dos alojamentos com risco de incêndio. Além disso, todos os trabalhadores estavam sem carteira de trabalho assinada. Após o flagrante, o dono da fazenda fez um acordo com o MPT e a Defensoria Pública da União. O empregador pagou aproximadamente R$170 mil a título de verbas trabalhistas, incluindo de salários, 13º, férias, aviso prévio, dentre outras verbas trabalhistas. Além disso, foi pago um valor de 2 salários mínimos para cada trabalhador a título de dano moral individual, totalizando o valor de R$79 mil. Teve também o pagamento do valor de R$50 mil a título de dano moral coletivo, determinado pelo Ministério Público do Trabalho, e que foi destinado a uma entidade local que cuida de crianças no contraturno escolar, fornecendo alimentação e desenvolvendo atividades culturais, esportivas e educacionais para essas crianças. Caso descumpra o acordo, o empresário pode pagar multa de R$10 mil por cláusula não executada, acrescida de R$10 mil por trabalhador em situação irregular. Em 2022, Minas Gerais registrou o resgate de mais de 1.070 pessoas em situação de trabalho escravo, crescimento de 37% em relação a 2021, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Isso representa 41% dos casos registrados em todo o Brasil. Agência Rádio Web, com informações de Minas Gerais, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Agora 7h11, 7h11. No próximo bloco, TJ Goiano define 2 listas tríplices de desembargadores para vagas destinadas ao Ministério Público. E a polícia indicia o flamenguista que matou uma torcedora do Palmeiras.
Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17, 7h17, estamos de volta já com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Verde Vale. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, mandou soltar nesta segunda-feira o hacker Walter Delgatti, um dos investigados pela invasão dos celulares do ex-juiz Sérgio Moro e de ex-procuradores da Operação Lava Jato. Delgatti foi preso na semana passada sob a acusação de sair de Campinas sem autorização da Justiça. A autorização prévia para deixar a cidade é uma das medidas cautelares imposta no processo de substituição a outra prisão que foi efetuada em 2019. Ao analisar o pedido de liberdade feito pela defesa, o magistrado decidiu mandar soltar o hacker e determinou a instalação de tornozeleira eletrônica. A defesa de Delgatti alegou que ele tem um filho em São Paulo e também viajou para a capital paulista para buscar emprego. E a polícia indicia um flamenguista que matou uma torcedora do Palmeiras. Os detalhes você confere com Renê Almeida. A torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu nesta segunda-feira após ser atingida por uma garrafa de vidro durante uma briga entre torcedores de Palmeiras e Flamengo antes da partida entre as duas equipes no último sábado em São Paulo. Ela foi internada no Hospital Santa Casa depois que uma long neck atingiu seu pescoço, mas sofreu 2 paradas cardíacas e não resistiu. O torcedor do Flamengo que arremessou o objeto foi identificado como Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos. Ele foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada nesta segunda pela Justiça. Segundo o delegado César Saad, o rapaz foi indiciado por homicídio doloso. Naquele mesmo momento do confronto, a Polícia Militar, o Batalhão de Choque, interviu para que a briga cessasse. E a patrulha da Polícia Militar conseguiu identificar o agressor, que foi detido, foi encaminhado para a delegacia especializada, a DRAD, que estava no interior do estádio do Allianz Parque. Ele foi autuado em flagrante delito e na audiência de custódia o juiz entendeu pela conversão em prisão preventiva. Tá? E agora, pela manhã, nós estamos fazendo a comunicação ao juiz, infelizmente, do falecimento da Gabriela, para que então o inquérito e o processo passe de homicídio tentado para homicídio consumado. O delegado confirma que o preso admitiu ter arremessado a garrafa e diz que a polícia busca identificar os demais participantes da briga. O autor do crime é ex-integrante da torcida organizada Flamanguaça e não estava com a caravana das organizadas vindas do Rio de Janeiro. A polícia acredita que o caso foi uma ação solitária. A mãe de Gabriela, Jusilene Prado Anelli dos Santos, se emocionou ao falar sobre a perda da filha. As pessoas falam que torcidas organizadas são coisas assim, de briga, não é? Existem pessoas ali dentro das torcidas que são negativas. Minha filha não, tanto que ela tinha muitos amigos, fazia ações sociais, Dia da Criança, Páscoa, ela estava sempre pra mim, sempre me ajudando, sempre me amando o estilo dela. Nas redes sociais, Palmeiras e Flamengo lamentaram a morte da torcedora e prestaram solidariedade aos familiares. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h21, Tribunal de Justiça de Goiás definiu nesta segunda-feira as 2 listas tríplices para os cargos de desembargador com os nomes dos membros do Ministério Público de Goiás. No último dia 3, o Ministério Público definiu as 2 listas sextuplas para os provimentos da 14ª e 15ª vagas. Vale citar, as vagas são destinadas ao Ministério Público dentro do 5º Constitucional. Ambas as listas foram entregues pelo Procurador-Geral de Justiça Ciro Terra Pérez ao presidente do TJ goiano, desembargador Carlos França, no último dia 4. Agora, com as 2 listas tríplices definidas pelo presidente do Tribunal de Justiça, caberá ao governador Ronaldo Caiado do União Brasil escolher os 2 nomes que se tornarão novos desembargadores. O chefe do executivo recebeu, aliás, ainda nesta segunda-feira.
7h22. A saúde alerta para a importância da prevenção no combate à dengue. Confira esse alerta nessa matéria de Juliana Carnevale. A Secretaria de Estado da Saúde alerta para a importância da prevenção no combate à proliferação do mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya, principalmente neste período de férias. É fundamental estar atento aos possíveis criadouros. Ralos e vasos sanitários que não serão utilizados devem ser devidamente fechados. Também é essencial que as caixas d'água estejam completamente vedadas. A Secretaria também orienta quem planeja viajar para áreas de risco onde a incidência de dengue é maior a adotar medidas preventivas. As gestantes, principalmente, é recomendado o uso de repelentes durante as primeiras horas da manhã e no final da tarde, que são períodos em que os mosquitos estão mais ativos. Também é fundamental evitar o contato com mosquitos por meio de barreiras mecânicas adequadas, como os cortinados. Segundo dados da Secretaria da Saúde, neste ano já foram registrados 44.882 casos de dengue, o que corresponde a uma redução de 65% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, mesmo com a redução, é importante que a população permaneça em alerta. Ações como eliminar recipientes que acumulam água parada, manter áreas externas limpas e colaborar sempre com ações de limpeza realizadas pelas autoridades locais são fundamentais no combate ao mosquito. De Goiânia, Juliana Carnevale, para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h24. O péssimo início no Campeonato Brasileiro vem fazendo com que o Vasco atinja várias marcas negativas em sua história. São números que ilustram bem o momento ruim do time e faz seu pior desempenho nas primeiras 14 rodadas da história do Brasileirão, Daliana. Apesar do investimento de mais de 100 milhões de reais em contratações no início do ano, o maior da história no Vasco, o time ainda não engrenou na competição. É o penúltimo colocado, com apenas 9 pontos, a mesma pontuação do Lanterna América Mineiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Depois de uma semana de intensa comercialização, o Brasil dá início a uma nova, sem o mesmo ímpeto, mesmo diante de cotações melhores. Segundo o que explica o consultor de mercado Vlamir Brandalize, a pressão de venda está mais contida neste momento, o que ajuda inclusive na manutenção dos prêmios, apesar dos ganhos observados entre os futuros da oleaginosa negociados na Bolsa de Chicago. Nessa segunda-feira, as cotações da soja concluíram pregão na Bolsa de Chicago, subindo entre 26,5 pontos e 27,25 pontos nos principais vencimentos, levando o agosto a $14,55 e o novembro, referência para a safra americana, $13,44 por bushel. Agora 7h25, 7h25, a previsão do tempo para o estado de Goiás e também para a cidade de Mineiros. Ontem um cidadão me perguntou, Jota, chove na quinta-feira? E eu fui observar realmente a previsão de chuva para a quinta-feira próxima, desta semana, uma precipitação em 90% aí no município, tá? Mas apenas de acordo aí com os dados do Clima Tempo, o volume estimado em 4 milímetros, pouco, o que né? seria muito pouco, né? E a umidade relativa do ar continua baixa entre 29% e 53%, né? O que deve aí também impedir essa precipitação, ou seja, essa chuva aqui na região. Exatamente, às vezes é tão pouco que a gente nem consegue perceber, né? Esse baixo volume de água. E também, né, há também a previsão de uma chegada de frio. O frio chega em áreas de Mato Grosso, Rondônia, sul do Acre, oeste e sul de Goiás, São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Há sim a possibilidade de quedas, né, de temperaturas aqui na nossa região. De acordo aí com o Clima Tempo, nós teremos, para você ter uma ideia, na quinta-feira, a mínima de 17 e a máxima de 30. Já na sexta-feira, a mínima pode chegar a 13 graus e a máxima a 24. No sábado, a mínima pode chegar a 9 graus e a máxima de 27. Domingo, 11, com máxima de 30 e posteriormente a temperatura volta a subir. Já pode lavar as roupas de frio, já deixar os cobertores prontos para serem utilizados. Uma pessoa prevenida, né? Vale por duas, já diz o ditado.